Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Livro de Esther, capítulo 2, versículo 19 em diante. Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido o segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou tudo à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esther, a rainha Esther, ela foi criada pelo primo, que os pais dela morreram e ela era órfã, e um primo a adotou. E o nome dele é Mardoqueu, para quem não conhece a história de Esther. E Esther era uma linda jovem e foi bem educada pelo primo, que se tornou seu pai, e ela muito obediente, e ela era uma jovem que ela cativava a todos. Ela era muito amorosa com as pessoas e atenciosa. E ela continuou sendo a mesma filha para o pai dela, mesmo depois que ela se tornou rainha. Ela não abandonou o pai, as origens dela. O pai sempre vivia por perto, era muito cuidadoso, mesmo depois que ela se tornou rainha, eles mantinham contato. E quando ele descobriu que tinha dois oficiais que queriam assassinar o rei, ele falou para a rainha Esther. E Esther falou para o rei. E tomaram as providências, e ali houve livramento na vida do rei. O Mardoqueu, ele era um homem usado por Deus, ele era ungido para libertar o seu povo, os judeus. E por ele ter sido um homem, um grande homem, um homem honesto, um homem bom, de bom coração, e por ele ser judeu e amava o seu povo e amava aquela filha, ele era muito cuidadoso e ele obedecia às leis de Deus, e ele prestava atenção em tudo ao seu redor. Então, ele criou muito bem aquela jovem. E aquela jovem, ela foi usada por Deus para libertar todo aquele povo junto com o pai. Uma família linda, que ela depois que ela se tornou rainha, ela continuou sendo a mesma, ela não mudou com o pai dela. Quantos jovens, infelizmente, eles não ajudam os seus pais. Os pais ajudam os filhos a se formarem, a ter uma boa profissão, a ter uma vida melhor,
e quantos filhos abandonam os seus pais. Outros, eles honram os seus pais. Eles fazem questão de levar o seu pai na sua formatura, de mostrar quem é seu pai, seus pais, tem orgulho de sua família, mesmo a família, às vezes, não tendo condições financeiras, porque a maioria dos jovens hoje, eles têm vergonha de mostrar que é de uma família que não tem condições financeiras. Se eles sobem na vida, tem uns que eles fogem quando vê os pais, porque eu sei de pessoas que passaram por isso e pessoas que passam por isso, o abandono. Eles fingem que não conhecem, eles fazem tudo para se afastar dos pais. E na Bíblia, na palavra do Senhor, fala: honra teu pai e tua mãe. Não importa se eles têm dinheiro, se eles não têm, se eles são boas pessoas, más pessoas, é o seu pai e sua mãe. Lute por eles, cuide deles. Se eles não aceitam os seus cuidados, se você pode cuidar de um pai e uma mãe e eles não aceitam, mas converse com seus pais. Não abandonem, não fujam, porque isso vai ser cobrado depois de você. Não importa o que eles te fizeram, mas você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Esther, ela não era filha legítima de Mardoqueu, mas ela honrou aquele homem. Tudo que ele pedia para ela, ela fazia. Ela continuou obedecendo e ela era rainha. Ela poderia virar as costas para o pai dela, mas ela não fez isso. Ela era muito amada por todos no palácio, porque ela era uma rainha dócil e todos a amavam e todos a ajudavam. Todos os seus servos, eles ajudavam a rainha, porque ela era uma pessoa boa, de bom coração e temente a Deus pela criação que ela teve. É muito importante a gente criar bem os filhos, cuidar bem da nossa família. Não importa a decisão que eles tomem depois, o mais importante é o que você faz. Sendo filho, sendo filha, sendo pai, mãe, esposo, as nossas decisões é o que importa. A nossa maneira de tratar as pessoas nos leva a lugares altos ou tira as pessoas de lugares altos. Um exemplo de Amã, o plano de Amã para exterminar os judeus. Depois de alguns acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Então os oficiais do palácio perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Então, ele recebeu um cargo muito alto, Amã. E ele ficou com muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava a ele. E o que é que ele fez? Ele manipulou a todos e ele chegou ao rei e pediu para
ele falou mal eu vou resumir, porque é uma história longa. Ele falou mal dos judeus para o rei e convenceu o rei de lançar um decreto para matar todos os judeus. Então o rei mandou que enviasse cartas, entregou o anel selo dele para Amã, para selar todas as cartas, e assim foi feito. E essas cartas foram a todo aquele lugar, todos os lugares que pertenciam ao reino do rei Xerxes, e era um decreto para matarem todos os judeus, mulheres, idosos, crianças, não era para ficar nenhum. Os homens, era para eliminar os judeus. Então, Mardoqueu, ele soube de tudo que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. E quando as criadas de Esté e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esté convocou Artar, um dos oficiais do rei nomeado para ajudá-la, e deu-lhe as ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Então Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté e insistisse com ela para que ela fosse à presença do rei e implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. E ele falou também: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou até a posição de rainha. Então o pai dela falou isso para ela, Mardoqueu falou para ela: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ele ajudou muito Esté a chegar à posição de rainha. Então, quando as pessoas elas são usadas por Deus para chegar em um lugar alto, tem sempre um propósito na vida dela. Esté, a rainha Esté, ela foi usada por Deus para socorrer todo aquele povo. Não só a vida dela e a do pai dela, mas de todo um povo judeu. Tinha um propósito, era salvar a vida de todos. Então a primeira rainha, ela largou o cargo dela, ela não quis, porque a rainha Vasti afrontou o rei a chamou e ela não aceitou. Então tem pessoas que desistem das coisas e de pessoas, tem pessoas que desistem de um casamento e depois elas falam que não sabem por que desistiram e elas perdem de estar com aquela pessoa, e Deus tem um propósito, porque Deus não é conivente com o divórcio, ele não gosta do divórcio, mas tem motivos, tem situações que
Deus usa pessoas para transformar vidas. Então, quando uma pessoa ela é muito desobediente a Deus e ela causa desgosto na vida de pessoas e elas fazem coisas erradas, aquela situação ela acaba ali, aquele momento, aquela família é destruída pela má vontade, pelo não querer, por não querer honrar as coisas de Deus, porque fica meio repetitivo, mas é assim, você só entrega o que é seu a quem você confia. Então aquelas pessoas, elas quando chegam a ganhar um determinado lugar ou está com determinada pessoa, ela não valoriza aquilo que Deus deu. Ela começa a reclamar, começa a xingar, começa a maltratar e acaba perdendo. E quando ela perde, Deus capacita outra pessoa e coloca no lugar, porque Deus tem propósitos na vida das pessoas. E tem pessoas que não aceitam. Mesmo sem entender, devemos aceitar e devemos cuidar bem daquilo que Deus nos entregou e sermos pessoas amáveis umas com as outras. Porque olha o que aconteceu com a rainha Vasti e com Amã. Amã queria exterminar todo um povo com raiva de uma pessoa. Ele recebeu um cargo alto, ele subiu de cargo e ele queria exterminar todo um povo. A queda dele foi muito grande porque ele ficou muito orgulhoso, falou: agora é minha vez. Aquele Mardoqueu não se curva a mim. Ele achou pouco mandar matar Mardoqueu. Ele queria exterminar todo o povo de Mardoqueu junto com ele. Olha quantas pessoas com maldade no coração que elas falam: eu não quero prejudicar só uma pessoa, eu quero prejudicar várias. Quantas coisas terríveis têm acontecido na vida de pessoas, porque tem alguém que tem muita mágoa, muita raiva, muita soberba, muito orgulho, tudo de ruim acompanha aquela pessoa, tudo de muito mal. Aí ela dá o sorriso na frente dos outros, até ela conseguir subir de cargo, até ela ter um alto cargo. Quando ela tem, aí ela usa tudo aquilo para pisar, para fazer mal, para humilhar as pessoas, e ela maltrata, e ela faz coisas terríveis. Ela não tem dó da família dela, de pai, de mãe, de ninguém. Se ela puder, ela extermina todas as pessoas que ela tem raiva. E quantas pessoas não mandam matar hoje em dia? Não é que só fica na vontade, elas mandam fazer. Quantas pessoas? E depois a destruição é grande na vida delas. Elas acham que elas armando por trás, fazendo armadilha para as outras pessoas se darem mal, vendo quando uma pessoa vê um outro chorando, passando por alguma coisa, não fique rindo, porque aquele que está chorando, ele está perto de Deus, ele está pedindo a misericórdia de Deus. E o que está rindo, ele está sendo usado pelo inimigo. E a queda de quem é usado pelo inimigo é muito grande. É sempre assim. O mal nunca se dá bem. O mal nunca se dá bem. Então devemos valorizar as pessoas, tratarmos bem as pessoas, porque Deus opera em favor daqueles que o buscam e que fazem o bem. Tem pessoas que nem têm intimidade com Deus, mas de tão boa que elas são, de tão solícitas, elas estão num trabalho, elas têm boa vontade de servir, elas têm boa vontade de fazer, aí Deus olha e fala que ela tem um bom coração, ela vai subir de cargo. Eu vou fazer ela crescer, porque eu vou usar ela. E é assim, Deus fica observando a vida e o coração de cada um de nós. Cada palavra, cada coisa que fazemos que agrada a Deus,
é um degrau a mais em nossas vidas. Agora, olha só o que aconteceu. Amã, ele planejou tudo isso e no final, Amã se deu mal, porque a rainha Esté, ela falou para Mardoqueu, para todo o povo jejuar 3 dias, junto com ela jejuou 3 dias, e para chegar na presença do rei, só se fosse chamado, porque como ela era rainha, ela também não podia chegar na presença do rei sem ser chamada. Se ela chegasse na presença do rei e o rei não batesse com o cetro, ela seria morta. Então ela depois de 3 dias de jejum, ela foi na presença do rei e o rei se compadeceu dela e a chamou e a perguntou: o que você deseja, rainha Esté? E ela falou que gostaria de que ele e Amã fosse até um banquete que ela fez. Eu sei que Esté planejou tudo e quando foi no outro dia, Esté falou ficou preparando a festa, o banquete. E Amã, antes de ser enforcado, Amã foi enforcado. Então, antes de enforcar, o rei tinha passado uma noite lendo o livro do registro do palácio e ele viu que Mardoqueu tinha o livrado. Ele lembrou quando ele viu escrito e ele perguntou o que foi que fizeram para honrar Mardoqueu. Aí falaram para ele: nada, não fizeram nada. Aí ele falou: este homem salvou a minha vida e eu não o honrei. Aí ele perguntou a Amã o que era que Amã faria se o que ele faria para uma pessoa que ele tivesse que honrar. E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para o portão do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos o que tinha lhe acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, a sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida você ficará arruinado. E enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei e às pressas levaram Amã para o banquete que Esté havia preparado. Então o rei e Amã
foram ao banquete que a rainha Esté e a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia o rei perguntou de novo: Rainha Esté, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esté respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde ele está? Onde está ele? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esté. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esté estava reclinada. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença, em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O decreto do rei saiu, outro decreto do rei em favor dos judeus. Então, tem pessoas que elas querem levar o crédito pelas outras. Elas são pessoas más, elas fazem coisas más, elas não querem que o superior saiba que foi o seu subalterno que fez um serviço bom, e ela esconde. Mas não adianta. Não há nada no oculto e escondido que Deus não mostre. Principalmente as armadilhas daqueles que fazem coisas erradas contra os ungidos de Deus. Se você é uma pessoa que você faz o bem, você fica em paz, porque não tem armadilha, não tem falsidade, pessoas falsas, pessoas más que abraçam, que estão na frente bajulando e por trás apunhalando pelas costas. Deus mostra tudo, o oculto e o escondido. E Deus não se agrada de nenhum traidor, de nenhum mentiroso, nenhuma mentira. A mentira já tem um pai, é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele é o pai da mentira, aquele que vive mentindo, levantando falso, desagradando a Deus. Ele está preparando a própria armadilha. Ele não pense que ele está fazendo mal para um justo. Justo é aquela pessoa que gosta de fazer o bem, que deseja o bem, que faz tudo certo, que tem o temor do Senhor e que vive buscando a Deus. E se você não vive buscando a Deus, a partir de hoje, busque a Deus, porque no momento certo, e também não tenha a mentalidade de que você não precisa crescer. Você precisa crescer com a ajuda de Deus. E cresça, vamos crescer sem pisar nos outros, sem desejar o que é do outro, sem querer copiar ninguém, sem invejar ninguém. Cada um de nós temos o nosso propósito aqui na terra.
Devemos dar graças a Deus por todo aquele que está fazendo a obra de Deus, que está falando da palavra de Deus. Tem lugar para todos. Não podemos invejar lugar de ninguém. Todos nós devemos buscar a Deus e fazermos o bem. Se você trabalha em uma empresa e você é uma pessoa boa, confia em Deus. Não importa as armadilhas que os invejosos fazem contra a tua vida. Fica em paz, não atormenta o teu coração. Melhor viver em paz e confiar em Deus. Os que confiam no Senhor não se decepcionam. O que esperam em mim, diz a palavra do Senhor, diz o Senhor. Os que confiam em mim não serão decepcionados. Então confiamos em Deus e fazemos as coisas certas. E sejamos amáveis uns com os outros, como a rainha Esther. A rainha Esther e todos tiveram sempre todos sempre tiveram amor pela rainha. Ela conquistou a amizade de todos. E ela era uma rainha, mas ela tratava bem os seus subordinados. Tanto que quando descobriram que Amã queria mandar matar o povo judeu e ela era judia, os oficiais já pegaram Amã e já colocaram já cobriram o rosto dele e já o seguraram. Por quê? Porque sabiam que ele era mau. Ele subiu de cargo, ele estava lá em cima, ele não precisava fazer mal para Mardoqueu, ele não precisava fazer mal para os judeus. Mas olha, é sempre assim, a armadilha vira contra quem armou. Não vamos ter medo, vamos temer ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos livra das armadilhas, nos livra da falsidade, das palavras de maldição, liberta o teu povo, em nome do Senhor Jesus. E todo aquele que cruzar nosso caminho, que seja da vontade do Senhor e que sejamos pessoas usadas para ajudar, para salvar, para curar com tua palavra, Pai. Curar, a tua palavra é quem cura, mas quando levamos uma palavra boa, uma palavra de bênção, uma palavra de libertação, aquela pessoa, o dia dela muda, o futuro dela muda. Esther teve a vida mudada, transformada por Mardoqueu, porque Mardoqueu, ele adotou aquela jovem, ele adotou aquela criança quando ela perdeu os pais e ele transformou ela em uma boa pessoa. Cuide bem do que é seu, abençoe os seus filhos todos os dias, mesmo que seus filhos nem olhem para você. Abençoe todos os dias. Abençoe, é sua herança aqui na terra. Vamos orar e pedir a Deus que abençoe e proteja os nossos filhos, a nossa família e as nossas vidas. E nos dê um coração bom, um coração que agrade a Deus e que afaste de nós todo Amã, todo invejoso, todo falso, todo homem sanguinário. Senhor, em nome de Jesus, nos livra, nos liberta de toda maldade humana e espiritual e abre os nossos caminhos e leva teu povo, Pai, a lugares altos, lugares de governo, lugares que possam ajudar aqueles que precisam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, te agradeço e te peço anjos poderosos para nos proteger, nos dar livramento de acidentes, livramentos nos lares, livramentos nas escolas. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glórias a Deus.